Gente, vamos falar agora com um cara que, se for falar de gente que se desafia, que está todo o tempo desafiando, é essa pessoa. Ele é ex-aluno aqui da faculdade e ele mantém um jornal impresso sozinho. É o Daniel Zanella, o dono do Relevo. Vamos entrar e vamos conversar. Aplausos, gente. Tudo bem? Vamos começar com uma pergunta que eu acho que é uma das mais importantes. Assim. Fazer um jornal impresso já é difícil. E daí você mantém um jornal sozinho. Eu queria que você contasse quais são os principais desafios de fazer o Relevo. Bem, a gente vive uma época em que o impresso ele tem uma dificuldade de conquistar leitores de forma geral, né? O impresso de notícias vive uma crise imensa, né? Mas os impressos de setor, né? Como o caso do Relevo, que é um impresso de literatura, ele tem ainda uma força, principalmente na área que ele atua, né? Os desafios, como em qualquer projeto individual de jornalismo, é conseguir manter um jornal mensalmente sadio, né? Financeiramente rentável, não no aspecto de lucratividade, mas no aspecto de circulação mesmo, né? E também porque, apesar de eu ser o publisher do jornal, existe uma equipe envolvida, então conseguir fazer todas essas pessoas que formam a rede que compõe o jornal funcionar mês a mês é um desafio grande. Porque a gente perde colaborador, muitas vezes, não por questão de falta de engajamento, mas porque o mercado mesmo exige que as pessoas que às vezes fazem um trabalho voluntário, como é o caso do trabalho no jornal, acabem às vezes não conseguindo tempo para trabalhar com a gente, né? Dentro dos desafios do Relevo, tu já pensou em abandonar o projeto? Não, isso é uma coisa que eu não considero mesmo. Já passamos por algumas dificuldades, alguns meses em que o jornal realmente teve um déficit muito grande, principalmente no começo do ano passado, né, que nós vivíamos um primeiro momento de recessão mais grave, né, que perdura até hoje, mas talvez não em tanta intensidade. Foi um momento que eu tive que bancar o jornal do próprio bolso, mas como é um projeto que eu sempre quis, né, desenvolver, que antes eu fundei o jornal em agosto de 2010, quando eu estava fazendo o primeiro semestre de jornalismo aqui, né? Nossa. E antes de trabalhar, de ter o jornal e ser aluno, eu era entregador de panfleto, né? Entregador de jornal, entregava jornal na chuva, no semáforo e tal. Uhum. E eu sempre achei que seria bacana um dia conseguir, de repente, entregar o próprio jornal, né? Então, o que me moveu a fazer jornalismo era, de certa forma, um dia, quem sabe, poder ter o próprio jornal. Então, eu não consigo imaginar, assim, não tendo um jornal mensal circulando, assim. Tu consegue dizer qual que é o maior problema do jornal impresso hoje? Eu acho que é você conseguir entregar alguma coisa que seja diferente dos outros meios, né? O jornal impresso de notícias, ele não tem o menor sentido quando ele é apenas um reflexo do que os próprios portais acabam publicando, né? E num exercício de desinteligência imensurável, né, não se investe em reportagem, né? Agora eu vejo que no meio dessa crise há muitas oportunidades para quem pretende fazer um jornalismo mais aprofundado, né? Ou o próprio jornalismo de segmento mesmo, né? De você buscar fazer dentro daquilo que você conhece, fazer um olhar diferente, né? Porque o jornal impresso ele não está morrendo por conta da plataforma, ele está morrendo por conta do cansaço e dos vícios de olhares, né? E qual que é o diferencial do Relevo? Olha, é difícil falar assim, né? Porque eu não sou, como dizem as grandes teses de literatura, né? Eu sou um narrador em primeira pessoa e não sou confiável, né, para dizer isso, né? Mas eu acho que o jornal tem um certo frescor, assim, por ser uma coisa que todo mundo se diverte no processo, né? Nós temos, dentro dos jornais de literatura, um certo tom irreverente que outros jornais não têm, né? A gente acaba compensando a falta de estrutura com um certo espírito anarquista, assim, digamos, né? De um jornal que tem um ombudsman que fala mal do próprio jornal, né? Um jornal que tem prestação de contas para mostrar que a gente é pobre mesmo, né? Para todo mundo ver, né? E de repente publicar novos autores, né? Que apesar do impresso ter essa crise de identidade, as pessoas continuam escrevendo, né? E a experiência tátil, né, que a gente chama do registro geográfico do tempo, sim, o jornal ainda permite, que é você ver algo que você produziu de uma forma palpável, né? E como que tu vê a aceitação do Relevo no mercado? Assim, tem tido um retorno? Como que é? Então, o jornal vive de anunciantes, né, que são geralmente pequenos anunciantes, como a minha mãe, e
e também de assinantes, que muitas vezes são os próprios colaboradores. O jornal ele circula de forma gratuita, né, em Curitiba e região, mas é muito comum que um escritor que gosta do jornal, que já colaborou, queira receber o jornal em casa, não pela questão da exclusividade de receber o jornal em casa, porque ele poderia pegar na biblioteca pública, né, mas porque ele se sente apoiando o projeto também. Então, o jornal acaba sendo uma espécie de uma confraria, né? Então, nós temos hoje 230 assinantes, sendo que acho que uns 180 já escreveram para o jornal, né? E o restante é da família, né? E para fazer parte do relevo, o que ela precisa, o que essa pessoa precisa ser e fazer? Eu acho que a pessoa precisa, primeiramente, perder um pouco do senso de jacu, né? De sair um pouco do feedback que existe quando você escreve para os amigos, escreve para umas timelines mais restritas, né? Porque quando você coloca um texto seu num jornal, você está colocando para um público, por exemplo, no caso do Relevo, que são 30 mil leitores, né? Então, você está sujeito a receber críticas, a passar ridículo, acontece, né? Sim. E também você amadurece um pouco a sua relação com a publicação, né? Você vê que o que você escreve, muitas vezes, de forma literária, e que é um reflexo, às vezes, de uma sensação, de um sentimento, uma transcrição de um momento, aquilo ele passa a não ser seu a partir do momento que leitores têm contato com aquilo e fazem a própria interpretação desse material, né? Gente, é isso aí. Quem quiser participar de jornalismo impresso, quem quiser participar de um jornal que é bem bacana, que está sempre em circulação aqui no nosso bloco, é só falar com o Daniel, tá aceitando participação. Sim, é só entrar em contato pelo e-mail do jornal, no Facebook também, no meu Facebook pessoal, no Facebook do jornal. Quem quiser mandar material, eu leio, sempre leio e às vezes, dependendo da pessoa, eu dou um feedback assim, mais detalhado também. É isso aí, vamos aplaudir. Obrigado, Daniel. Boa sorte com o relevo. Obrigado.